Mas só para incluir aqui também na conversa, Piotr e Ana, o presidente Lula concedeu uma coletiva agora há pouco, também em Nova York, e ele brincou com o discurso do presidente Donald Trump, que ontem, inclusive, nós comentamos aquele aceno, né, do presidente Trump a Lula, o que estaria por trás aí. Agora Lula não tem mais a desculpa de dizer que o presidente Trump não quer conversar com o presidente brasileiro, mas aí a gente está acompanhando imagens aí dessa coletiva de imprensa do presidente Lula. Ele brincou com a questão da química, eu acho mesmo que pintou um clima entre Donald Trump e ele disse isso. Também disse o seguinte, que ele e o Trump têm cerca de 80 anos, então eles estão se sentindo jovens. E também disse que, sobre essa química, né, que eles teriam, ele disse o seguinte, quem sabe a gente leve essa química para Putin e Zelensky, falando da guerra na Ucrânia. Foram alguns pontos tratados nessa coletiva do presidente Lula, concedida agora há pouco. Paula, sobre a ONU, o Augusto contou histórias aí fantásticas, eu só queria recomendar um mínimo de recato a essa gente que vai passear. Você não está lá para passear. Pode até dar uma corridinha, mas não precisa ficar publicando em rede social. Agora, o Lula fez de novo uma brincadeira com a situação da guerra da Ucrânia, então ele não ouviu mesmo o discurso do Donald Trump. O que era a nossa suspeita ontem, porque a hora que o Brasil é citado, ele está lá meio abobalhado, ele não sabe o que está acontecendo, aí vai o Mauro Vieira, o Amorim tentando ali chamar a atenção dele, aí ele está com o ponto, tá? Ele está com o aparelho de tradução simultânea ali. Ou seja, ele estava em Nárnia, porque ele não estava acompanhando o discurso. Ele não entende nem tradução. Possivelmente, Augusto, mas vamos lá, né? Ontem, no discurso do Donald Trump, ele disse, e veja só, o presidente da maior democracia do mundo, da maior potência militar do planeta, reconheceu que ele achava que seria fácil, rápido para resolver o problema da guerra da Ucrânia, ou seja, da invasão russa no território ucraniano. Ele reconheceu isso no discurso da ONU e disse que é preciso trabalhar mais, ou seja, tratou com a gravidade que o tema, obviamente, tem. Aí vem o Lula e faz de novo uma piada com essa questão da Ucrânia. Ele já fez outras piadas. Ele já disse que resolveria na mesa de boteco. Bom, enfim, o Lula, de novo, e esses jornais todos que ficaram assim excitados, eufóricos com esse aceno de Donald Trump, eu acho que eles não entenderam bem todo o contexto do aceno. Mas, enfim, né? Cada um faz suas escolhas. Parece que ganharam um biscoito, né? Comemorar, ganhou um biscoito, vamos comemorar. Vão tratar desse tema com a seriedade que precisa? O Lula, de novo, foi se intrometer num assunto que ele não tem a menor noção do que se trata verdadeiramente. Sabe, isso expõe o Brasil ao ridículo. É que essa parte dessa imprensa internacional, a Ana já mencionou aqui, ao responder ao Augusto, sobre por que as redes sociais se permitiram e os jornais se permitiram essa censura do governo Joe Biden, estando nos Estados Unidos, o berço da liberdade hoje, que é fonte para o mundo inteiro, até pela lógica da primeira emenda da Constituição americana, que continua a mesma, né? Está lá existindo. Talvez porque eles estejam nesse mundo globalista que eles defendem e não vão tratar do assunto com a gravidade que o tema merece. Mas o Lula, de novo, expôs um assunto gravíssimo, uma guerra de mais de 3 anos. Não se consegue mais contar o tamanho do problema, ou contar o tamanho do número de mortos, ou mensurar o tamanho do problema, porque ele ainda está longe de uma solução. E o Lula se mete nesse assunto. É deplorável, é deplorável. Esse é o representante brasileiro nas Nações Unidas. O Lula, o filhote do Supremo, né? Porque foi o Supremo quem, naquela tese do CEP, reabilitou o Lula. E deu no que deu, tá aí. Pois é, né? A gente não consegue nem contabilizar o número de pessoas dessa comitiva, dessa multidão que acompanha o presidente Lula. São pelo menos 100 pessoas aí em Nova York nesse momento. 100 pessoas. É impressionante como a turma socialista adora um capitalismo, né? 100 pessoas passeando em Nova York, visitando grandes lojas de departamentos e convivendo, né, com o berço do capitalismo. Nova York é um dos principais pontos desse berço nos Estados Unidos e é aquela coisa, socialismo para os outros, mais Estado para os outros, mais impostos para os outros, e aqui eu gosto do capitalismo, eu gosto de aproveitar as benesses do capitalismo, é a cara deles. Agora,
se pintou realmente uma química com Donald Trump, bom, então apareça no Salão Oval, Lula. Apareça no Salão Oval, sente ali do lado de Donald Trump. O medo que ele tem, Paula, não é apenas o medo como os bastidores dessa delegação está dizendo, né? O medo de virar um Zelensky 2.0. Todo mundo se lembra daquilo que aconteceu entre Donald Trump e Zelensky. Mas o Trump, ele vai fazer perguntas incômodas, ele não vai ficar só nas tarifas. Ele vai falar de algumas coisas bastante incômodas para este governo do Brasil, que anda de mãos dadas com Hamas, com o Irã, com o Hezbollah, que tem células que está diante de células do Hezbollah no Brasil e que não está fazendo nada em relação a isso. O Lula, que hoje é persona não grata em Israel, os navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. A lista é enorme. O senhor mandou o seu vice-presidente para o parlamento iraniano enquanto todos gritavam morte à América? Eu vi foto do seu vice-presidente sentado ao lado de líderes terroristas, inclusive 3 já até nem estão aqui mais. O Lula não vai conseguir evitar esse tipo de questionamento. E é por isso que ele fala, mas não tem coragem para chegar até Donald Trump pessoalmente e conversar pelo bem do Brasil sobre as tarifas. Lula não passa de um grande covarde.